Quero falar sobre a arritmia. Então, a arritmia cardíaca, a arritmia que acaba acontecendo, né? A arritmia é no coração. O que que é a arritmia? A arritmia é um ritmo anormal do coração. O coração ele tem um comportamento rítmico, né? Ele tem ritmo. E a arritmia, ela é uma anormalidade, que pode ser uma taquicardia, uma bradicardia. A bradicardia é quando o coração fica mais lento. A taquicardia é o coração acelerado. E tem outros tipos de arritmias. Eu quero falar da arritmia no modo geral. A arritmia, um ritmo anormal do coração. Então, para a gente entender isso, a gente precisa entender uma coisa super importante do coração, que conceitualmente vem da medicina chinesa, que é o coração, ele é comparado ao imperador. Por quê? Porque o coração, ele tem uma característica que só ele é capaz de fazer, como ser um imperador, né? Então, como é algo sanguíneo, é algo que a pessoa nasce numa linhagem, no conceito de imperador, ou de rei, de rainha, quando a gente fala disso, a gente fala conceitualmente, não é todo mundo que pode ser, porque teria que vir da linhagem. Então, na medicina chinesa, eles atribuem isso ao coração nesse aspecto de ser um imperador por conta de uma característica que ele tem, que é só dele, que o coração é o único capaz de ler o propósito de vida. E o propósito de vida, para a medicina chinesa, ele está contido na nossa energia vital, na nossa energia essencial, que fica armazenada nos rins da medicina chinesa. E aí, essa energia vital que fica armazenada nos rins, ela é lida somente pelo coração, pelo imperador. Então, somente o imperador consegue ler o que está armazenado nessa energia vital. E quando ele lê o propósito de vida. Ali contém aquilo que chama a gente, aquilo que a gente tem um desejo, uma vontade, a gente tem aptidão. É algo que a gente faz assim que movimenta a gente, que a gente se sente feliz quando a gente começa a realizar. Isso é quando a gente chama de eu estou realizando os meus objetivos ou propósito, é algo aqui dentro que a gente sente e que traz uma sensação muito boa quando a gente consegue fazer e realizar. E aí, o que que o coração faz? Ele comunica isso através do sistema circulatório para todas as células, para todos os órgãos, os sistemas, que significa para todo o reino. E aí todas as células, os órgãos, sabem pelo que eles estão trabalhando. E isso tem propósito. Então todo o reino sabe para onde ir, sabe pelo que trabalha. Isso é direcionamento de vida. Então o coração, ele está diretamente ligado com direcionamento de vida. E direcionamento de vida tem a ver com ritmo. Nós estamos no ritmo da vida. Então a gente entra no ritmo. Quando a gente começa a se distanciar desse processo, se distanciar desse ritmo, se distanciar desse propósito, começa a perder essa capacidade de ler o nosso propósito de vida, isso começa a tirar a gente do ritmo. Então, isso pode dar um comando para o coração, um comando biológico, em que ele vai ter que fazer o quê? Tentar achar o ritmo. Então, a arritmia, ela passa a ser o quê? Uma busca do coração em achar o ritmo. Em qual é o ritmo? Eu não sei, eu estou perdido. Eu estou perdida. Eu não sei. Porque quem não tem propósito, quem não consegue sentir esse chamado, começa a ficar perdido, perdida. Então, é a tentativa do coração de conseguir achar o ritmo de volta de vida, esse ritmo. E é aí começa a vir as arritmias. Ele está tentando achar qual é o ritmo. Essa é uma característica, então, do coração vinculado à questão da arritmia. Mas por que será? O que será que tira a gente, então, dessa capacidade? Se é uma capacidade que o coração tem e já é dele, por que a gente perde isso? Por que a gente diminui essa capacidade? O que impede a gente de ler esse propósito de vida? Aí a gente tem algumas características. Uma delas é quando a gente começa a perder a nossa autonomia. Então, eu tenho uma autonomia, uma confiança naquilo que eu sou, naquilo que eu faço, nas coisas que eu quero para o meu dia a dia. E eu começo a trazer uma perda dessa autonomia, uma insegurança. Eu começo a me tornar uma pessoa um pouco mais insegura, eu começo a ouvir muita opinião das pessoas, eu começo a receber críticas. Então, são situações que começam a gerar em mim uma inibição.
eu começo a ter, de repente, muitos desafios, começo a ter muitas críticas, começo a ter impedimentos, as pessoas começam a querer, talvez, dar muita opinião sobre algo que a gente está fazendo, né? Às vezes a gente está com ideias novas, ideias que vão fazer uma mudança de vida, e aí vem muita resistência, né? As pessoas falando, criticando, trazendo o medo delas e gerando medo na gente, né? Então isso começa a fazer eu perder a autonomia. E quando eu começo a perder a autonomia, isso começa a me impedir de seguir aquilo que eu estou sentindo. Aquele desejo, aquela vontade, aquilo que eu estou alinhado com o propósito. Porque eu começo a me questionar, eu começo a trazer insegurança, e isso vai me tirando a autonomia. Então, a perda da autonomia, nesse aspecto de você começar a ouvir muito o externo e deixar de ouvir o interno, e deixar de realizar as suas questões, pode te distanciar desse ritmo de vida, dessa leitura de propósito. E isso pode desencadear um comando de arritmia e você começa a desenvolver arritmia. Outra questão é a necessidade de controlar. Então, uma necessidade tão grande de controlar as coisas, de fazer as coisas aconteçam tudo certinhas, que isso começa a gerar muito medo. Quem tem necessidade de controlar muitas coisas, começa a ter medo que as coisas saiam do controle, que as coisas comecem a sair daquilo que você espera. E você começa a ter uma dificuldade de lidar com aquilo que sai diferente do que você imagina. E isso começa a trazer rigidez. Rigidez para você para lidar com as situações que são diversificadas. Então, é uma necessidade tão grande de controlar, você começa a querer controlar as coisas e aí você não consegue, porque eu tenho que controlar tudo dentro do processo. E aí, se eu tenho necessidade de controlar, eu começo a me distanciar desse propósito, dessa leitura da essência. Por quê? Porque eu tenho que me preocupar com muitas coisas. E aí minha mente consciente fica tão preocupada com tantas coisas que eu começo a perder essa leitura, perder aquilo que é real, aquilo que é realmente verdadeiro e é um caminho que eu quero seguir. E isso me tira do ritmo. Quando a gente sai do ritmo, a arritmia aparece. Então, a arritmia é a perda do ritmo do coração. Perder ritmo é perder essa leitura, é perder essa conexão com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que me traz prazer, que eu fico feliz de realizar. Então, quando a gente começa a ter questões na vida, como as que eu falei agora, de perder a autonomia ou de necessidade de controlar, essas são questões que podem gerar a arritmia, né, essa doença, essa alteração, a arritmia cardíaca. Tá? Então aqui, pessoal, eu estou trazendo uma perspectiva das questões psicossomáticas que podem influenciar num processo de arritmia. Então, sempre eu falo, a gente precisa somar forças. Então, vamos fazer o tratamento convencional, mas busquem a ajuda também das terapias integrativas. Para quê? Para poder curar as memórias inconscientes, porque terapia integrativa atua onde? No desbloqueio das emoções ruins associadas às memórias inconscientes. Então, ela vai atuar num lugar que a gente não consegue perceber naturalmente, no sistema de crenças, que está lá atuando, que está influenciando a nossa vida, mas que a gente não sabe. E lembrando aqui, pode ser que sejam questões que a gente está passando, ou que a gente já tenha passado, ou questões que estão tão no inconsciente e que a gente nunca tenha passado na vida, mas elas estão lá armazenadas no formato de memória e estão no nosso inconsciente, tá bom? Então é isso, pessoal, até mais.